Oi, sexto ano, como é que estão vocês? Vamos começar a revisão da prova, tá bom? Olha só, agentes transformadores de relevo. O que é relevo? É a superfície da Terra, tá? É onde tu pisa, é onde tem casa construída, é onde nós estamos em cima. É a superfície da Terra, certo? Sabendo disso, o relevo que hoje nos apresentam, que você vê, ele era o mesmo de anos atrás? Não. Ele modifica tanto por questões internas dentro da Terra e por questões de fora da Terra. Olha só, os agentes internos que modificam o relevo, a parte de cima, ele é chamado de endógenos. Endo significa dentro. Exógenos, que são agentes externos, significa fora. Beleza? Agora vamos pegar alguns exemplos de agentes internos, tá? Que é o tectonismo, ou seja, movimento das placas tectônicas. Se há o movimento dela, do tectonismo, vai haver o que? Terremoto. E se tem terremoto, ele vai modificar, ele derruba montanhas, ou ele forma uma montanha, certo? Ou ele forma um monte, ou ele desaba um local. Ou seja, o movimento das placas tectônicas ele causa o terremoto e esse terremoto modifica onde tu pisa, beleza? Ou seja, mas o tectonismo ele tem uma particularidade que ele não é só o terremoto. O tectonismo nesse movimento ele pode causar o terremoto, ou seja, precisa de uma característica específica. Então você pode colocar como tectonismo e terremoto. Por quê? Porque o tectonismo causa terremoto? Causa, mas não é sempre. Tá bom? Mas não é sempre. E por não ser sempre que ele causa, nós conseguimos colocar ali dois exemplos separados, tá bom? Vulcanismo é atividade vulcânica. Por quê, professor? Ela causa uma modificação no relevo. Tá vendo essa lava que está saindo aqui? Então, ela vai melar isso aqui tudo e ela seca. Quando ela seca, ela aumenta o vulcão de tamanho. Vamos pegar um exemplo? Olha só, tá vendo esse vulcão aqui, desse jeito? Tá vendo esse formato dele, triangular? Isso aqui nada mais é do que outras lavas secas. Vulcão, gente, como nós falamos em sala, ele começa pequeno, muito pequeno, a ponto de você conseguir tapar ele com a mão ou com o pé, tá? Só que vai passando milhares, bilhões de anos de lava sendo expelida, caindo em cima dele, resfriando e ele aumentando de nível. Por isso, quando eu falo para vocês que quando formos falarmos da Terra, temos que levar em consideração muito tempo, milhares de anos, coisa inimaginável para a nossa vida, né? Mas isso aqui você tem que levar em consideração, tá bom? Então você viu aqui todos esses exemplos, tectonismo, vulcanismo e terremoto, são agentes endógenos de dentro. Como assim, professor? Vamos lá. Tectonismo, movimento das placas tectônicas. Essas placas tectônicas estão dentro ou fora da Terra? O vulcanismo, a lava que sai, que modifica o relevo de cima, ela sai de dentro ou ela já está ali fora? Os terremotos são causados por lado de fora ou lado de dentro? Todos esses são de dentro, galera. Beleza? Agora vamos ver o que causa alteração do relevo. Lembrando que é relevo, é aquilo que nós estamos pisando, cara. Sacou? É tudo isso aqui na superfície da Terra, em cima da Terra, tudo que nós vemos e pisamos e construímos. Agora nós vamos ver tudo que modifica o relevo daqui da parte de fora, onde nós estamos, sem ser dentro da Terra. E nós já reparamos com uma aqui. O intemperismo é responsável pelas alterações físicas e químicas sofridas pela rocha. Professor, o que é intemperismo? Isso nada mais é do que desgaste. Desgaste. Vamos ver isso aqui? Olha só. Variação de temperatura faz com que a rocha se dislatem e se contraiam. Ou seja, ela cresce e depois diminui. Vocês sabiam que as rochas e metais fazem isso? Elas quando há uma temperatura quente, ela se expande e na fria ela volta
para o tamanho que ela era normal. É por isso que quando tu vê pontes sendo construídas, no meio da ponte tem uma separação entre elas, entre dois blocos. Por quê? Porque é para a ponte crescer e depois voltar ao normal e ter um espaço ali entre elas em que deixa ela crescer, para ela preencher. Professor, e se não deixar um espaço, o que acontece? A ponte desaba, tá? Então, ou seja, a temperatura faz com que ela aumenta de tamanho e depois ela se contrai. Fazendo isso, todo momento, ela se desgasta, sacou? Por que ela se desgasta? Porque ela abre rachaduras. E essa rachadura entra água. E se entra água por dentro, ela começa a ter um desgaste por dentro e fazendo com que a pedra ou a ponte, ou seja lá o que for a construção, ela começa a quebrar por dentro por causa do desgaste que a rachadura causou por causa, por causa da entrada de líquido, ou seja, da água. Olha só, a água da chuva dos rios dos oceanos pode dissolver os minerais e também desgastar as rochas, assim como o vento. Opa! Já encontramos outro tipo de intemperismo. O primeiro intemperismo é causado pela água e o segundo pelo vento, beleza? E o segundo pelo vento. A erosão, por sua vez, é responsável pelo desgaste, pelo transporte e pela deposição de sedimentos. O material é transportado pela natureza, por exemplo, pela água ou pelo vento. Ou seja, todo aquele material que cai, digamos que essa rocha estava inteira, todo aquele material que cai aqui, ou seja, o resto de areia, o vento e a água da chuva empurram ele para outro local, onde ele vai se armazenar, fazendo com que, fazendo com que haja uma outra acumulação e um outro agente natural, certo? Então vocês entenderam os dois principais exógenos, que são modificadores de relevo externo, ou seja, de fora, que é a água e o vento, beleza? E o vento, tranquilo? Vamos aqui? Ocupação da superfície terrestre. Isso aqui é muito perigoso, galera. Por quê? Por falta de dinheiro e outras necessidades, muitas pessoas acabam morando em locais totalmente inadequados, longe de recursos naturais, longe de escola. Tudo que é básico ele não vai ter acesso, sacou? E aí acaba acontecendo o quê? Esse local onde essas pessoas vão morar, geralmente são locais de muito perigo, de deslizamento. Por isso que é extremamente barato as moradias nesse local. Só que acaba acontecendo que esse deslizamento acaba acontecendo. Esse aqui é o acidente que eu falei para vocês em sala, onde aconteceu numa madrugada de fortes chuvas. E aqui tu pode ver que eles estão morando no morro, ou seja, em áreas de encosta. Encosta é onde tem esse declive, essa descida do morro. Então se o morro desce, olha, acompanha o mouse. Se o morro desce mais forte, essas casas aqui iriam ser todas soterradas, vitimando todas as pessoas que estavam aqui, como vitimou as pessoas que aqui moravam. Aqui tudo era casa, rapaziada, tá? Olha o tamanho dos seres humanos aqui em comparação ao terreno. É gigante, aqui tinha muitas casas. Então as pessoas vão morar aqui porque é barato, mas não porque elas querem, mas é porque o dinheiro delas só dá para morar aqui, tá? E aí o que acontece? Pelo dinheiro ser pouco, por ser barato a localidade aqui, vai fazer com que elas sofram esse perigo de deslizamento e acabam falecendo, tá? Isso aqui é chamado de problemas socioambientais. Por quê? Porque é um problema social você não ter dinheiro para moradia. E ambientais porque o local onde você vai morar é um local de perigo de deslizamento, sacou? Como que acontece o deslizamento, professor? Muitas chuvas, terreno inapropriado, infiltração dentro do terreno. Isso tudo vai fazer com que ele desabe. Tranquilo? Formas de relevo. Galera, aqui nós temos um macete para aprender. Cadeias montanhosas
também chamado de cordilheiras. Geralmente vocês vão ver eu falando de cordilheiras para se referir a montanhas, tá? São maiores elevação na superfície terrestre. Acabou, matou a charada. Maior elevação na superfície terrestre, montanha, acabou. Não tem mais o que discutir, tá bom? Vamos lá. Tem sua origem em dobras recentes da crosta, denominação de dobramentos modernos. Ou seja, é uma formação que ela tem uma origem, origem não, desculpa, dobras recentes. A origem ela já tinha muitos anos, mas através das dobras, ou seja, encontros de placas tectônicas, fez com que elevasse uma cadeia montanhosa, certo? Então, a charada para desvendar isso aqui, falou de montanha, tu tem que saber que montanha é algo que nós temos de maior na superfície terrestre. Acabou, beleza? Planícies, também nós temos aqui um macete, cara, que é de forma simples. Planície, o que te lembra a palavra planir? Significa plano, algo plano. Então, primeiramente, tu já tem que botar na mente, planície, algo plano. Sacou? Vamos lá. São áreas relativamente planas, opa, viu aí a semelhança? Por isso o nome planícies, onde predomina o processo de sedimentação, embora ocorre também o processo de erosão. O que é sedimentação, professor? É o acúmulo de areias e resíduos através do vento e água da chuva aqui, beleza? Geralmente localizado próximo ao nível do mar, óbvio. Por que próximo ao nível do mar? Porque tem muito vento e porque tem muita água. Então há o depósito de sedimento, meu garoto. É isso aí, certo? Então planície, você vai lembrar plano e que tem sedimentação. Acabou. Olha aí como é fácil. Montanha, fala aí pra mim, montanha. Pode dizer que eu escuto. Montanha. É isso aí. É a questão natural mais alta na superfície da Terra. Planície, fala aí também. Poxa, é isso aí. Planos e com processo de sedimentação. Agora, depressão, aqui nós temos uma ideia mais legal de se trabalhar. Olha só, são áreas mais baixas que o relevo ao seu redor. Então, olha só, tu tá vendo essas cadeias aqui, esses montes, tudo isso aqui? Tu tá vendo isso aqui alto? E essa parte baixa aqui, olha só. Essa parte baixa é depressão, sacou? Olha tudo em volta dela como é alto. Olha só ela é baixa. Depressão. Acabou. Depressão. Ah, professor, mas tem característica mais? Tem, claro. É a questão de altitude, meu guerreiro. Olha só. Variam entre 100 e 500 metros a altitude. Ou seja, depressão é isso aqui. Onde é a menor altitude em relação a todo o seu redor. Tranquilo? Tranquilo, tem certeza? Qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp. Planaltos. Opa, o que te lembra aqui? Plano. Olha esse outro, plano. Será que eles são parecidos? Claro que são. Só que esse aqui, tu pode perceber em que ele é plano em toda a sua extensão. Ou seja, ele não é alto. Ele é a nível do mar, de boa. Tanto é que ele mesmo fala aqui, ó, ao nível do mar. Já planalto, acho que tu já pegou a ideia. Planalto, alto. Olha o tamanho desse monstro. Planalto. E tu pode perceber que ele é particularmente plano em cima. Só que ele é elevado. Olha só, ele é muito alto, mas em cima ele é plano. Em cima ele é plano. Beleza? Eles apresentam irregularidades como serras e escarpas. Escarpas é isso aqui, ó. Ó, tudo isso aqui na descida dele, tá bom? O processo de erosão em áreas de maior sedimentação. Opa! Onde é que tem processo de sedimentação? Em planície. Por que planalto seria diferente? Tá? Eles são muito parecidos. E no Brasil nós temos bastante. Beleza? Olha só a diferença. Tranquilo? Ele pode se apresentar tanto em serra e em chapadas.
Beleza? Olha só. O que faz os planaltos fornecerem sedimentos para sua área em volta como planície de depressão. Por quê? Porque tem o desgaste. E se tem um desgaste, isso aqui vai acumular sedimento aqui embaixo. Tranquilo? Os planaltos em áreas sedimentares apresentam o relevo mais plano chamado de chapada. Olha aqui, olha aqui em cima como ele é plano. Isso aqui é chapada. Professor, e a serra? Tu pode perceber que ele não é tão plano, mas ele é quase. Ele é quase. Percebeu? É isso aí, cara. Tranquilo? Olha a serra aqui. Parecido, né? Porque de fato o planalto ele pode se apresentar em serras, beleza? Por quê? Porque as serras faz parte da irregularidade do planalto. E uma outra característica, guys, em geral situadas acima de 300 metros. Opa! Professor, se for abaixo, não é planalto. Beleza? Não é planalto. Serras e escarpas. Escarpa tu tá sabendo. Escarpas tu tá sabendo. Olha aqui. Olha a escarpa aqui. Beleza? Olha a serra como é parecido. Porque é. A serra, o planalto às vezes apresenta a serra. Mas aí nós vamos falar da serra em particular. Beleza? Relevos alongados com topos irregulares. Olha só, de fato, ele o topo da serra não é plano como o planalto. Olha só. Ele é muito irregular. Isso é chamado de serra. E tu pode ver que ele é muito isolado. Ele não tem nenhuma outra característica particular com ele. Ele é apenas é, é, ele é apenas esse desgaste, né? E falando de desgaste, se eu disser para vocês em que a origem dessas serras pode ser que um dia já foram montanhas, mas pela ação do vento e da água da chuva ficaram só as serras. Tu acreditava? E se o livro de que dissesse, tu acreditava? Vamos lá? Rapaziada, a erosão ele é um processo que está desde o início da Terra. Então é muito comum nós observarmos o relevo de hoje e não imaginarmos em que ele um dia já foi totalmente diferente, tá? Inclusive é o que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando é, é, nesse assunto mesmo de transformação de relevo. E a serra, ela pode estar de fato relacionada a montanhas que um dia já foram altas, alcançaram os céus, mas hoje tu alcança para ir fazer um piquenique, porque o tempo, há bilhões de anos que ela existe, recebendo chuva, chuva ácida, vento, água, ela acabou se desgastando, porque é isso que acontece com o nosso relevo, beleza? Escarpas, meu garoto, escarpas. Nós vimos isso aqui. Ele apresenta essa descida. Essa descida se chama declive ou declividade, que é de fato uma descida. Olha aqui. Escarpas são áreas de transição entre diferentes relevos. Opa, tu vê que ele tem uma transição entre planalto, olha só, e depressão. Por que depressão? Porque a parte mais baixa é em volta. Sacou? Então, de fato, escarpas é a transição entre formas de relevo, como tu viu ali, depressão e planalto. Tranquilo? O exemplo mais comum são as bordas de planalto, como nós vimos aqui na imagem. Olha as escarpas aqui. Beleza? Olha ele aqui, as escarpas são o declive, que é a descida. E é isso. Fechamos o nosso resumo para a prova. Boa prova, galera. Até mais.